E tem mais um clube europeu interessado na contratação do cria do Vasco da Gama, Ryan. E dessa vez é o Milan da Itália, que está interessado na contratação do jogador. Lembrando que o Ryan hoje está avaliado em 252 milhões de reais. E aí, torcedor vascaíno, você venderia o Ryan ao Milan da Itália por 252 milhões de reais? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o treinador do Vasco da Gama, Fernando Diniz, rasgou elogios ao atacante Ryan. Inclusive falou que o atacante é o mais completo do futebol brasileiro. E parece que a CBF faz de palhaçada. O árbitro da partida de amanhã entre Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro já está definido. E é um árbitro muito polêmico. E a capa pretende fazer a última camisa do Vasco da Gama, a camisa chave de ouro, a última camisa feita pela capa em 2025. Lembrando que o Vasco, a partir de 2026, vai ser fornecido pela Nike. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 24.090 inscritos. Falta menos de 10 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a arbitragem. O árbitro da partida de amanhã, do clássico entre Vasco da Gama contra o Botafogo, jogo que acontece no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, já está definido pela CBF. E parece que a CBF ela faz de sacanagem. Ela escolhe os piores árbitros para apitar os jogos do Vasco da Gama. Enfim, segundo o Atenção Vascaínos, a arbitragem já está definida pela CBF. Arbitragem. A CBF acaba de divulgar a arbitragem para os jogos da rodada 32 do Campeonato Brasileiro. O clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acontece nessa quarta-feira, amanhã no Newton Santos, terá Bruno Arleu de Araújo, o árbitro que tá na foto para vocês no apito do clássico de amanhã. Cara, é inacreditável. A CBF, ela parece que ela escolhe os piores árbitros para apitar os jogos do Vasco. No último jogo foi o Wilton Pereira Sampaio. Teve muita gente que reclamou muito da arbitragem dele naquele jogo. Eu achei que foi uma arbitragem ruim também, na minha opinião, mas é que eu falo para vocês, quem que a gente vai escolher? Né? É um árbitro pior do que o outro, sempre vem prejudicando o Vasco no Campeonato Brasileiro. Enfim, mas ninguém faz nada, a CBF não faz nada e nada vai mudar. Quando tiver uma reformulação total dos árbitros brasileiros, aí realmente a gente vai sentir uma diferença. Mas por enquanto, vai ter que ser isso e o árbitro da partida de amanhã entre Vasco e Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, clássico, já está definido, é o Bruno Arleu de Araújo, um árbitro bastante conhecido. E aí tá aqui, Bruno Arleu de Araújo apita Botafogo contra o Vasco, lembrando que ele é do Rio de Janeiro, ele é carioca, então ele deve torcer para algum time aí, não sei se ele torce pro Botafogo, pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, ele torce para algum time. Uma hora a gente vai saber, né? Ele apita o jogo nessa quarta-feira no estádio Newton Santos. E ele, inclusive, ele apitou 3 jogos do Vasco da Gama nessa temporada de 2025, que foi Vasco 4-1 em cima da Portuguesa no dia 26 de janeiro, né? Pelo Campeonato Carioca. Apitou Sampaio Correia contra o Vasco, jogo que aconteceu dia 10/2, dia 10 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca também. E apitou Vasco 1 contra o Botafogo, dia 23/2. Então, cara, né, dia 23 de fevereiro. Então ele apitou 3 jogos do Vasco da Gama. Os 3 jogos do Vasco foi pelo Campeonato Carioca. Então tem muito tempo que ele não apita um jogo do Vasco, mas pelo menos, pensando num fato positivo aqui, ele apitou jogos do Vasco e o Vasco venceu. O Vasco venceu de 4-1 a Portuguesa e venceu propriamente o Botafogo, né, no placar de 1-0. Isso pelo menos é um bom sinal. Empatou com o Sampaio Correia ali, mas a gente pode esquecer isso. Enfim, é um árbitro que tem um currículo ali que o Vasco venceu os jogos ali com ele apitando, beleza? Então, informação importante para você saber sobre o jogo de amanhã, né, entre o Vasco e o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
lá no Newton Santos, beleza? Uma outra informação e a informação principal desse vídeo, acho que você clicou nesse vídeo muito por conta disso, é sobre o atacante Ryan. E eu sempre falo pra vocês que o Ryan ele vem sendo monitorado por diversos clubes do futebol europeu, e não é de hoje que Barcelona, Newcastle, Tottenham, diversos clubes vêm especulando o jogador, talvez vai fazer uma proposta pela contratação dele, enfim. Segundo informação do Fabrício Romano, um dos melhores jornalistas, se não o melhor jornalista do mundo, que, cara, é quase como certas informações dele, e do Portal Milan, tá? No Portal Milan BR, é o seguinte: o Milan da Itália vem monitorando há um tempo atrás, o atacante Ryan do Vasco da Gama. No entanto, o valor de mercado do jogador vem aumentando cada vez mais. E é claro, né, o Ryan hoje ele é o destaque do Vasco da Gama, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Com certeza, no final do ano, o Ryan vai estar ali, né, na seleção do campeonato, né, com certeza absoluta. É um jogador que está fazendo a diferença para o Vasco da Gama e tem apenas 19 anos. Então, consequentemente, o valor dele vai aumentando a cada partida que ele vem jogando bem, né, do Vasco. O que dificulta o cenário para o clube italiano, né? Esse cenário de que o valor do jogador vai aumentando, tá aumentando nesses dias, né, acaba dificultando para o Milan contratar ele. Hoje, o Ryan está avaliado entre 35 milhões de euros e 40 milhões de euros, tá? Que é 220 milhões de reais a 252 milhões de reais pelo Ryan, tá? Então hoje, o valor da multa do jogador é essa, tá? Se o Milan quer tirar o Ryan do Vasco da Gama, tem que pagar no mínimo ali 220 milhões de reais. E aí, óbvio, né, algumas metas já ser batidas, enfim. É informação importante pra gente poder saber que o Ryan pode estar de saída do Vasco da Gama. Claro, o Vasco quer a permanência do jogador, mas vai ter clubes europeus aí na cola do Vasco da Gama pro jogador ser vendido pro Milan, pro Barcelona. Eu já trouxe a informação aqui pra vocês do NT Vascaínos de que tinha olheiros do Arsenal monitorando o jogador lá no Maracanã no jogo contra o Fluminense. Então, cara, teve olheiros no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, do Barcelona, presente em São Januário. Então, cara, tem muita gente importante de clubes do futebol europeu monitorando a situação do atacante Ryan do Vasco da Gama. Cara, na minha opinião, acho difícil o Ryan continuar para 2026. Se o Vasco continuar com o Ryan, para mim é um acerto. É um jogador que faz total diferença no time do Vasco da Gama. Mas fato é, chegando uma proposta ali de 250 milhões de reais pelo Ryan, acho difícil o Vasco segurar o jogador, beleza? E tá aqui a matéria. Milan pode pagar 250 milhões de reais ao Vasco e fechar a contratação de Ryan, revela Fabrício Romano. Ryan é um dos principais jogadores do Vasco na temporada e chama a atenção de grandes clubes do futebol europeu. Ryan é destaque. Ryan é um dos principais jogadores do Vasco na temporada. O jovem de apenas 19 anos é considerado uma das maiores promessas do Cruz Maltino e peça fundamental no time comandado por Fernando Diniz. O bom desempenho, inclusive, pode render uma convocação para a seleção brasileira no próximo dia 3, o que não aconteceu, que foi no dia de ontem, né, a convocação do Ancelotti para o jogo contra a Tunísia e contra o Senegal. Ryan não foi convocado. O gigante da Itália está interessado no jogador. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, via Portal Milan BR, o Milan tem interesse na contratação de Ryan. O clube italiano vem acompanhando de perto a situação do jogador e pretende fazer uma investida na próxima temporada. Então o Milan está pretendendo aí, ó, fazer uma proposta pelo Ryan no ano que vem e no início de 2026. O clube italiano monitora o atleta há bastante tempo e vê Ryan como uma aposta para o futuro. Atualmente, o valor de mercado do atacante foi o que eu falei para vocês, aqueles valores lá. A alta valorização, no entanto, pode dificultar o avanço nas negociações, já que o Vasco planeja uma venda recorde, a maior venda da história do Vasco. O contrato de Ryan com o clube carioca vai até o fim de 2026, mas há conversas para uma renovação
até o fim de 2028. Então vamos aguardar essas informações irem mais para frente, mas hoje a informação é essa, de um jornalista muito confiável, é o Fabrício Romano, um dos melhores, se não o melhor jornalista do mundo, né, considerado por muitos, trazendo essa informação que o Milan está interessado na contratação de Ryan, joia do Vasco da Gama, e que tem tudo, como eu falei pra vocês, para ser a maior venda da história do Vasco da Gama. É isso que você ouviu mesmo, tá? O Ryan tem tudo para ser a maior venda da história do Vasco, beleza? E aí, o Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, em uma entrevista ao canal Amigos Futebol Clube, falou que o Ryan é o atacante mais completo no futebol brasileiro na atualidade. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se você concorda. Você acha que hoje o Ryan é o jogador, é o atacante mais completo do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E aí, vamos assistir o vídeo aqui do Fernando Diniz, né, claro, elogiando, né, o atacante Ryan do Vasco da Gama. Vamos escutar aqui o treinador Fernando Diniz, beleza? Deixa eu só arrumar aqui a tela pra vocês. Aí, agora. Vamos lá. Vamos superchat. Fabiano Gonçalves. A evolução do Ryan é enorme com a chegada do Diniz. Queria saber quais ajustes táticos foram feitos no jogo dele, além da confiança para jogar, e se na opinião do Diniz, o Ryan é mais 9 ou mais ponta? Boa pergunta. Vamos começar pelo final. Eu acho que ele é tudo junto. O Ryan, para mim, ele é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Mas peraí. O futebol brasileiro, você diz o quê? Que joga no Brasil? Não, mesmo fora. Sério? Tem que ser completo. Não falo que ele é o melhor. Gabriel Jesus, Richarlison. Não, o melhor, o mais completo é ele. Vinícius Júnior, Rodrigo. Ele é o cara que tem desenvoltura para jogar de ponta nas duas pontas. Ele consegue jogar bem também do lado esquerdo. Ele consegue jogar de falso 9, assim, meio que 10, e consegue jogar de 9. E ele é um cara, aí vai para o cara que ser pessoal do cara. O cara é grande, o cara é rápido, o cara é ágil, o cara é canhoto, chuta igual uma besta. O cara acerta o gol, da onde chuta, acerta o gol. E é um cara que sabe construir. Se ele veio jogar perto dos volantes, ele erra pouco. É um cara que tem inteligência para jogar. E aí, já emendando a outra, ele é um cara que, taticamente, ele vai ficando cada vez mais rico. O negócio de ajudar a marcar, saber como marcar em linha baixa, marcar em linha alta, marcar em linha média, marcar por dentro, marcar pelo lado. Porque, assim, essas coisas da parte tática é uma coisa que você tem que trabalhar o tempo todo, corrigir em vídeo, e você vai aprendendo o tempo todo. Porque a gente sabe pouco, a gente não sabe muito. Sim, claro. Você vai conforme, quanto mais você assiste, que nem eu assisto, vou assistindo, você vai, putz, isso aqui é melhor assim. Então tem coisa que eu fazia que eu não faço, coisa que você aprende, isso aqui faria, era bom, mas tem que ter um contexto para fazer, não fica bom desse jeito. O treinador é sempre um ser em construção, a gente vai aprendendo. Você convocaria o Ryan? Convocaria. Então tá aí, Ryan, né, jogador do Vasco da Gama, a joia de 19 anos, e o Fernando Diniz, um treinador campeão, né, com o Fluminense da Libertadores em 2023, né, foi treinador da seleção brasileira, por mais que a passagem dele na seleção não foi das melhores, mas falando que o Ryan, hoje na atualidade, ele não falou que o Ryan é o melhor atacante, não, ele falou que o Ryan é o atacante mais completo. Faz o falso 10, joga como ponta, é rápido, é alto, joga como centroavante, enfim, eu concordo com ele. Pra mim, hoje o Ryan ele joga em várias posições, como ponta, falso 10, centroavante, finaliza bem, é canhoto, é alto pra caramba, 19 anos, enfim, tem tudo pro Ryan cada vez mais ali encaixar mais no futebol brasileiro e também no futebol europeu. E pegar, obviamente, a vaga ali, né, de algum jogador na seleção brasileira no ataque com a camisa amarelinha. Bom, pessoal, uma outra informação aqui importante para vocês saber é sobre a camisa do Vasco da Gama, né? A capa, para quem não sabe, vai sair do Vasco da Gama a partir de 2026, e aí, começando 2026, quem vai entrar vai ser a Nike, uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo, né, vai estar junto com o Vasco da Gama por 7 anos de contrato, né? E aí tá aqui, chave de ouro, segundo a Atenção Vascaínos, antes de terminar a parceria com o Vasco da Gama, a capa promete um fim com chave de ouro. A marca esportiva estava produzindo um livro de capa dura, com a história das duas passagens da capa pelo clube. Além disso, haverá uma caixa especial com a réplica da primeira camisa feita no Vasco, em 1995,
que será comercializada em número limitado. Olha aí que interessante, né, cara? O Vasco vai fazer, a capa vai fazer uma camisa aí, chave de ouro, uma camisa linda, né, deve ser do Vasco da Gama, para obviamente se despedir do Vasco, e a partir do ano que vem a Nike vai entrar, vai ser a nova fornecedora do Vasco da Gama, né? Fazer as camisas de treino, casaco, uniforme, enfim. Eu tô animado com essa possibilidade, né? Com essa possibilidade não, que é quase certo, da Nike estar com o Vasco da Gama a partir do ano que vem, até porque é uma marca que eu gosto, né? Eu compro tênis da Nike, compro camisa, sou fã da Nike, né? E, pô, tendo o clube do meu coração sendo patrocinado, feito pela Nike, os uniformes, cara, é maravilhoso, né, na minha opinião. Enfim, quero saber a sua opinião, você torcedor vascaíno, gostou da Nike estar fechadona com o Vasco a partir de 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda demais essa divulgação, você compartilhar para mais pessoas, para a pessoa se inscrever aqui no nosso canal, conhecer o nosso conteúdo. Eu falei para vocês, esses dias não tá tendo tantos vídeos aqui no nosso canal porque não tá tendo informação. E eu não vou ficar aqui inventando informação, mentira para você, para enganar o torcedor. Longe disso, né? Quando tem informação no nosso dia, eu trago os vídeos às 6 da manhã, de tarde, enfim, não tá tendo informação, então não tenho o que falar aqui para vocês. E eu trago as principais informações do Vasco em somente um vídeo, né? Como tem essa informação do Ryan, que saiu inclusive antes do jogo contra o São Paulo, eu tô trazendo aqui agora para vocês ficarem atentos em relação a isso, beleza? Amanhã jogo do Vasco, vídeo às 6 horas da manhã, como vocês já sabem, da provável escalação e tudo mais do Vasco da Gama. E depois vai ter uma live para vocês à tarde, umas 2 horas eu vou abrir uma live para vocês pré-jogo, pra gente trocar uma ideia, falar da provável escalação e tudo mais, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas, deixa seu like, tem muita gente que só assiste e não deixa o like, então pô, dá o like pra gente aí, ajuda pra caramba o nosso conteúdo, né, hype esse vídeo também porque ajuda demais, tamo pertinho de chegar a marca de 24.100 inscritos, então ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!